Graça e paz, meninas. Hoje estamos em mais uma Conversas que Transformam, juntamente aí com a nossa pastora Cris, a nossa convidada de hoje. Eu e a líder Luciana vamos estar entrevistando a pastora Cris, fazendo algumas perguntas para ela concernente às dificuldades que muitas famílias passam, dificuldades da mulher concernente à vida financeira. É algo que muitos aí passam por dilemas grandiosos, né, pastora? E hoje eu queria fazer uma pergunta a você que causa muitas preocupações, que é de que forma, né, qual é os problemas que pode acarretar para uma família uma má administração na vida financeira? Na realidade, eu acredito que além de muitas discussões, desentendimentos quanto a isso, a gente vê que às vezes o divórcio em si tem origem nos problemas financeiros. A gente entende que o financeiro, a parte financeira é do casal. É o casal que teria que entrar em acordo e decidir juntos esse tipo de coisa. E na realidade não é o que acontece. Muitas famílias não fazem planejamento familiar, gastam mais do que ganham. E tudo isso há um desajuste na vida familiar, não só do marido e mulher, quanto nos filhos, né? No entendimento de família mesmo. Na Bíblia, olha o que a Bíblia diz sobre o orçamento familiar. A gente fala assim, né, eu como contadora, você pode falar, mas isso é coisa de contador, né? Isso aí é quem gosta de números, não é assim. A Bíblia diz assim, lá em Lucas 14, 28 e 29, fala assim, ó, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se temos os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos as que virem zombem dele. Então, o orçamento familiar é bíblico. O que é o orçamento familiar? É você planejar, é o planejamento. É você ter a noção do quanto você ganha, do quanto que entra do dinheiro na sua casa e o quanto você tem de despesa. E se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que tem muitos orçamentos desajustados. E aí que entra todo esse desentendimento, toda essa confusão. A gente tem que ter, não é coisa, como se fosse obediência, né? É como obedecer à palavra do Senhor. Não é fora disso, não é invenção humana, né? E é um assunto muito mais profundo, né, do que muitos pensam quando a gente fala de finanças, né? E para falar acerca daquela mulher que ela trabalha fora e ela ganha mais do que o esposo, ou numa situação ela está trabalhando e o esposo não está trabalhando, como lidar com a situação, como que a mulher tem que se portar nessa situação, pastora? Então, no caso da mulher ganhar mais do que o marido, a Bíblia nos diz é o princípio da uma só carne. A palavra do Senhor fala que a partir do momento que você vai testar, contrair o matrimônio, você é uma só carne com o seu marido. E quando fala uma só carne, é uma mistura de vida, uma mistura de tudo. Então, não tem mais o meu salário, o seu salário. Essa é a minha conta, a sua conta. Se é uma só carne, a mistura de vida, na parte financeira também. Então, no caso, se a mulher ganha mais que o marido, se tem uma mistura, uma só carne, não tem só o salário dela. Então, no final, é um todo, é um total. Não tem como falar assim, olha, ela ganha mais ou ele ganha menos. Não. No final, você vai juntar aquilo tudo e vai começar a pagar as contas. Isso eu aprendi no congresso que eu fui. E isso eu trouxe para a minha vida. Tanto que, uma época, o pastor Osmar ele ficou um tempo desempregado. Quase 2 anos desempregado. E um pouco antes, ele tinha trabalhado num lugar que ele estava ganhando como supervisor. Então, praticamente dobrou a nossa renda. E eu, o que eu pensei? Falei, não, isso é provisório, isso é temporário, esse cargo não é para sempre. Então, eu tentei viver aquele 1 ano e pouquinho que ele ficou como supervisor no mesmo padrão que eu sempre vivi. Eu vivi com o meu salário e guardei o dele. Quando ele saiu dessa empresa, ele ficou quase 2 anos desempregado, eu não passei necessidade nenhuma, por quê? Eu tinha lá guardado, e a palavra do Senhor diz também que a gente não pode gastar mais do que ganha, que é o certo é a gente guardar um pouquinho mais, né? Lá, quer ver onde fica? Você tem que poupar? Em Provérbios 21, 20 fala assim, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, se o tolo gasta tudo que pode mais um pouco, o sábio, ele guarda aquilo que você tem. Então, é tentar manter isso. Então, nesse caso da pergunta, né, que você falou, como agir quando você ganha mais que o seu marido? Se você seguir os princípios, você não tem que mudar nada no seu agir. Usar como sabedoria, né? Essa pergunta ela já entra até porque isso é um problema muito grande, né? A gente que lidar com famílias, a gente vê que tem muitas famílias passando por problema realmente da mulher ela querer passar por cima do marido por
salário melhor do que o dele, né? E ter essa diferença, o meu dinheiro, o seu dinheiro, isso é um problema muito grande, né, pastor? E às vezes, por achar que ganha mais, pode mais, fala mais. É o que falou no outro vídeo sobre submissão. Se você entende o princípio bíblico de uma só carne e é submissa, independente do que você ganha como mulher, você nunca vai passar acima do seu marido. Porque ele continua sendo o sacerdote do lar. Imagine uma coisa, né, pastora? Se nós pararmos para avaliar também o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Olha a importância da reserva, né? Aquele que sabe armazenar e não gastar tudo que tem. Esse tempo de pandemia, muitas famílias estão tendo que diminuir os excessos, né? Elas estão tendo que conviver com 30% de um salário, né? Então, eu acho que a ordem na vida financeira, ela está fazendo com que algumas famílias não passem por tanta dificuldade. Exatamente. E por conta da quarentena, eu também vejo uma oportunidade de quem está desajustado, ajustar. É verdade. Porque aquele que gasta muito, você não tem quanto gastar, que você não vai precisar passar no shopping para comprar sapato que você não precisa, bolsa que você não precisa. Então aí a oportunidade de você dar uma segurada, deixar de comer fora, vai fazer comida dentro de casa, fazer uma comidinha gostosa. Então tudo isso é uma oportunidade de você ajustar também as suas finanças, para que realmente ajuste, para que você possa entender e se planejar, porque o poupar também é planejamento. Na minha primeira viagem, eu olhava, todo mundo consegue viajar, eu trabalhando, a gente não sobra. Ah, você não viaja? Não tem dinheiro. O que eu fiz? Eu comecei a guardar um pouquinho. Eu lembro que eu guardei, a primeira viagem nossa, eu guardei R$100 por mês. No final do ano eu tinha R$1.200 guardadinho, sem nada. Eu fui lá, passei o final de semana. Falei, olha, foi o início, né, de muita coisa. Porque eu entendi que às vezes você abre mão de algo que você acha que é necessário, que nem sempre é, por algo que vai ser para você e a sua família. Às vezes um presente caro, você se esforça para dar para o teu filho, vai quebrar, de repente ele vai crescer e nem vai lembrar. Mas eu, por experiência própria, às vezes uma viagem, um final de semana que você vai com seu marido e seus filhos, essa criança, ela lembra, vai lembrar pro resto da vida, ninguém vai roubar essa lembrança. E às vezes você gastou menos que um videogame super, né? Aquele videogame caro, um presente caro. Então a gente tem que colocar como prioridade também viver em prol da família. E isso tudo envolve também finanças. Você organizando a finança, Deus ele vai honrando, porque você está em obediência à palavra do Senhor. Você começa a desfrutar coisas que você não podia Você achava que não né? podia por negligência sua mesmo, né? E às vezes, né, a gente pensa, não vou poder, não. Se você parar para pensar, você sabe que não vai querer viver mais do que você entra aquela perguntinha, né? Assim, eu preciso realmente comprar isso, né? Eu preciso esse momento agora de eu estar adquirindo isso aqui, eu preciso realmente entra essa perguntinha, exatamente, porque você vai estar vivendo coisas que o tempo não vai te roubar, que é as memórias, os momentos bons. Né? E isso começa com as finanças, você tem que se organizar. E se você parar para imaginar, isso entra um pouquinho na nossa próxima pergunta, né? Porque a pergunta como uma mulher que não trabalha fora, ela pode auxiliar o marido, né? Com a administração, com a vida financeira da família, porque ela não trabalha, então ela tenta da melhor forma, a mulher sábia, fazer com que o marido ele não tenha algum tipo de problema, né? Então ela precisa ter sabedoria, porque tem mulheres que também gastam e exigem coisas do marido que ele não pode dar, né? Então, que forma a senhora poderia aconselhar essas mulheres a ajudar o marido, contribuir? Então, no caso da mulher que não trabalha, ela tem um papel muito importante, porque normalmente, na maioria das vezes, o homem que trabalha fora, ele deixa a administração da casa com a mulher. Às vezes tem marido que coloca praticamente o salário à mão para ela administrar, então ela sabe onde comprar, o que comprar. Lógico que nós temos exceções, tem exceções que o homem que faz isso, mas na realidade, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz sobre esses papéis do lar. Dever do homem é provedor do lar. Em Provérbios 24, 27 fala assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. E o papel da mulher, que é a administradora do lar. Provérbios 31, 27 fala assim, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, no caso da mulher que não trabalha fora, ela tem sim como ajudar o seu marido. Primeiro, sem mentiras, que eu conheço muita história de mulheres que às vezes compram lá por R$10, fala para o marido que é 50 e fica com o restante. Meu Deus. E o homem, quando ele coloca o salário na mão da esposa, ele confia, requer uma confiança. Então, por outro lado, a mulher tem que fazer jus a essa confiança, né? Primeiro também, além de organizar tudo isso, não exigir do marido aquilo que ele não pode dar. Muitas vezes a gente vê
o marido lá trabalhando, às vezes ganhando até pouco, mas fazendo o possível para trazer as coisas dentro de casa, às vezes com o filho e tudo, e a mulher às vezes não entende, não tem isso, não usa isso como sabedoria, e acaba gastando além e cobrando do marido sair toda semana, cobrando do marido presente, esse cara, a fulana ganhou, esse cara, e às vezes o marido está ali colocando pão, né, dentro de casa. E eu conheço mulheres que às vezes, assim, porque a mulher, ela tem aquele poder de persuasão, ela é persuasiva, né? E às vezes ela fala assim, não, mas eu não pedi, ele que comprou. Mas aí ela olha assim, uma bota, né? Uma bota que agora a gente vai estar em débito, R$ 300. Só que tem água, luz, telefone para pagar. Só que ela fala perto do marido, eu queria tanto essa bota. O marido lá, querendo agradar a esposa, deixa de pagar uma água, uma luz e vai e compra a bendita bota para a mulher. Aí ela fala assim, não, mas foi ele que comprou. Foi, você sabe que você, né, deu um empurrãozinho, então a mulher tem que ter sabedoria. Exatamente. E não querer viver mais do que aquilo que tem condições de viver e não cobrar isso do marido. Porque aí o marido acaba ficando frustrado, querendo fazer hora extra para bancar a mulher que não entendeu que aquela fase é uma fase que não vai dar para viver como a sua vizinha, como a sua irmã, como a sua colega. Se você parar para analisar, né, quanta responsabilidade nós mulheres temos, né, e quanto nós podemos contribuir para que a nossa casa flua de uma maneira diferente, porque você vê, né, como a sua orientação, nós vemos que as mulheres elas fazem muitas vezes com que o marido se esforce em dar algo para ela que às vezes não é necessário, existem outras prioridades, mas ela quer ter porque uma outra mulher tem. E é bom a mulher aprender a voltar a atenção dela, o que é necessário, qual é a maior necessidade dela, qual é a maior necessidade da família. Isso tudo só a sabedoria, né? A mulher precisa buscar sabedoria. E eu acredito que a palavra, né, pastora? Exatamente. A palavra que vai nos... Porque no caso, né, da mulher querer, às vezes, ver assim, ela não pensa que ela está fazendo, ela está atendendo um desejo dela, que às vezes pessoal, né, às vezes não é uma prioridade, um capricho, às vezes, envolve toda a família. Porque às vezes, se o marido abre mão de algo que é necessário para fazer os caprichos dela, as crianças, os filhos também vão pagar por isso. Não envolve só ela, envolve toda a família. É o que a palavra diz sobre contentamento, aquela palavra-chave, a mulher tem que estar tem que se contentar com aquilo que ela tem. E se ela arrumar um modo de ajudar o marido, que ajude, mas que não cobre aquilo que ele não pode dar, né? Falando isso também financeiramente. Em Hebreus 13:5 fala assim, ó, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então a mulher sábia, porque tudo a gente busca no Senhor. A mulher sábia, ela vai tentar entender e o marido vai ficar mais convicto que tem uma mulher sábia dentro de casa e quando ele menos esperar, ele vai surpreender essa mulher, porque ele está vendo que ela está ali junto com ele, né? Está ali não gastando aquilo que ele não pode, mas economizando mesmo, né? Tentando, às vezes até já dei alguns conselhos, quer ir para o cinema? Vai, mas alimenta seus filhos, vai, sai com a barriguinha cheia, que eles não vão pedir tudo, porque não vão, você quer ir no cinema? Vai lá no cinema. Mas não precisa comprar o combo, porque você não tem condições, aí você não sai porque não tem pouco dinheiro. Então, com criatividade, com sabedoria, direção do Senhor, dá para fazer, sim, algumas coisas, se divertir e não extrapolar o orçamento, né? E esse é um assunto, né, que a gente falando, a gente vê que falta realmente na família e principalmente na mulher a informação, né, a busca pelo conhecimento. Às vezes um ensino, sobre finanças mesmo, que às vezes a pessoa pensa, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta e tá tudo certo, aí sai gastando absurdos, né, e não entende que há princípios que precisam ser vividos, né. Então, entrando aqui na nossa quarta pergunta, que é uma pergunta que realmente, assim, eu acredito que vai trazer uma clareza muito grande para essas mulheres, né? Quando pensamos nesse tema, assim, de finanças, isso atrelado à palavra de Deus, o que vem à mente? Né? O que a gente pode passar para essas mulheres? Então, no caso, a gente pensa que finanças estão separadas da palavra de Deus, mas você viu alguns versículos, é exatamente, assim, a Bíblia tem tudo, inclusive finanças. Então, quando você começa e atrela tudo isso, você pensa primeiro, eu até anotei aqui algumas prioridades, né? Primeiro, você não pode esquecer que a fonte é Deus. Tudo que você tem, teu trabalho, você pode ter se especializado, ter curso, mas tudo vem de Deus. A fonte é Ele. Então, quando você tiver essa consciência, que também as suas finanças, é o que a Luciana falou, às vezes é dizimista, fiel, oferta,
primicia, mas está desajustado, isso não é culpa de Deus. Muitas vezes fala assim, eu vou comprar, Deus proverá. Deus proverá. Isso é negligência, é comprar e mandar a conta para o Senhor, não é bem isso. Por isso que tem muita gente crente hoje em dia que está com o nome sujo, que abre o financiamento de um carro sem aquele planejamento que nós falamos do orçamento, que a palavra do Senhor diz que você tem que fazer as contas antes, aí acaba pagando 2, 3 prestações, pensa na prestação, não pensa no total. Aí acaba tendo que entregar, né, o carro que não conseguiu pagar. Foi Deus? Deus não, mas como eu sou dizimista? Você é dizimista, mas você se programou. Você não fez um orçamento, né? O que eu falo também que é uma arma do inimigo, essas prestações de R$ 1,99, 10 de R$ 9,99. Mas é só 10 de R$ 9,90. E quando você vê no final do orçamento, seu orçamento está totalmente comprometido. Então, primeiro, né? Deus é a fonte de tudo, inclusive da sabedoria para a finança. Dele vem a fonte. A gente tem, é o que eu comento, às vezes a mulher tem mais facilidade em fazer planilhas de número, o homem às vezes não tem casos que é o homem que tem, né, a facilidade de planilha. Independente de tudo isso, os dois têm que planejar juntos, sempre juntos. E entender que a sabedoria vem do Senhor, e a fonte vem do Senhor, né? Olha lá, 2 Coríntios 9, 8 diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitar, e ainda mais do que é necessário para fazer todo tipo de boas obras. Então, tudo vem de Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Segundo, somos mordomos de tudo que temos. Tudo que a gente tem não é nosso. Deus, ele deixou na nossa mão, na responsabilidade, inclusive as finanças, nós somos só mordomos. Em Ageu 2,8 fala assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, além de você não esquecer que Deus é a fonte, você tem que entender que você é mordomo. Tudo que você tem, pouco ou muito, você é só mordomo. O dono é o Senhor. Também tem uma outra coisa, que atrelada à palavra de Deus, né? Que nós prestaremos conta ao Senhor de tudo, inclusive do emprego que você teve, do salário que você recebeu durante a sua vida. E Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Né? Então, isso é claro também a finança. O que você tem feito com o seu salário? Tem comprado coisas supérfluas? Fala que isso é para fazer boa obra. Às vezes você tem muito, mas o que? Esse muito não é para você usufruir de tudo. É para você fazer boas obras. Enquanto o seu baldinho de bênçãos está cheio, transbordando, ele vai molhar aquele que está do lado. Então, muitas vezes, a pessoa que ganha muito acaba sendo egoísta naquilo que ganha. Não, eu vou viver bem, vou comer bem. Mas tem pessoas do lado, de repente, que estão precisando de ajuda. Às vezes até a própria família. Exatamente. Mesmo, né? Então, isso também é a função e o objetivo de Deus, às vezes, te colocar no muito. Você foi fiel no pouco, vai te colocar no muito, mas tem propósito também para isso. Não é um uso egoísta. Então, você precisa também ajudar as pessoas. A Bíblia diz que é melhor você ajudar, né? Você dá do que receber, entra aí também. E também tem que, eu acho que esse é o mais importante, né? Mas eu coloquei por último, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, as finanças também estão como amor a Deus. Você tem que buscar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive das suas finanças. Olha o que fala em Deuteronômio, porque o objetivo até do dízimo, eles falam assim, a gente tem um dízimo com ordenança, né? Tem promessas em cima disso, mas um dos princípios, o objetivo do dízimo, olha o que diz a palavra em Deuteronômio 14, 22 e 23. Diz assim, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que se recolher do campo a cada ano. E comerá diante do Senhor teu Deus os dízimos do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Olha a parte B do versículo que fala. Assim, aprenderás a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Então, o objetivo também dos dízimos é você aprender a temer o Senhor, aprender a honrar o Senhor com as suas finanças. Então, não tem como separar isso da palavra de Deus. Então, eu vejo que ainda há tempo. Quem está com todo enrolado, com nome sujo, sem crédito, dá para você acertar. Anota lá direitinho o que você gasta, o que você recebe, ajusta, tira o supérfluo, tira aquilo que vem a mais. Mas todo mundo tem. Mas você pode ter daqui a um tempo, mas organiza as suas finanças. E Deus ele vai te honrar. E acima de tudo, você vai estar obedecendo
a palavra do Senhor, né? Você não vai estar... Não, é obedecer a palavra do Senhor. Não é capricho nem história de contador, né? Que vai falar, essa é história de contador. Não é. É a palavra de Deus que nos diz isso. E Deus, ele vai honrar. Se continuando sendo fiel, ele vai honrar quando você menos esperar, se está sobrando um dinheirinho para comprar aquilo que você sempre quis, mas agora com planejamento, com as bênçãos do Senhor, sem negligência, né? Porque a tendência nossa é negligenciar aquilo que a gente tem na mão. Verdade, Né? pastora. A gente vê que em tão pouco tempo, né, a gente consegue tantas informações valiosas, né? Nós estaremos tendo bastante material, muitos trabalhos feitos voltados para mulheres. Eu peço que vocês acompanhem, né, as nossas redes sociais, curtam o canal da nossa igreja, entra lá na página da Rede de Mulheres, curta a nossa página também, que vai ter muito material legal voltado a mulheres. Pastora Cristina, muito obrigada por esse tempo, estarmos aqui nessa conversa tão gostosa. Deus abençoe a sua vida. Pastora Jéssica. Um momento de muito aprendizado, né, Luciana? Verdade. Eu sei que muitas mulheres serão abençoadas e muitas coisas vão mudar na vida dessas mulheres. Eu tenho certeza a partir desse trabalho. Foi maravilhoso esse momento aqui com você, pastor, e com a Luciana aí junto comigo. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua disposição. E para encerrar, não deixamos de falar a você, mulher que quer tirar dúvidas, a mulher que precisa saber, será que eu estou sendo negligente? Será que eu preciso de uma orientação melhor? Eu preciso buscar um conhecimento maior sobre vida financeira, administrar melhor a minha casa, a minha renda? Você entra lá na nossa página, preencha aquele questionário ali para que você possa aprender a desenvolver um auxílio na vida financeira do seu marido. Nós queremos, para encerrar aqui, pedir que a pastora Cristina esteja orando pela vida de todas essas mulheres, para que nós possamos ser mulheres que administram com sabedoria, né? Auxiliadoras de verdade, conforme agrada ao Senhor e conforme o princípio da palavra, acima de tudo. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, te louvar, te bendizer, Senhor, por essa oportunidade. Ó Deus, e abençoe cada mulher, Senhor, que está agora assistindo esse vídeo. Ó Deus, que possa dar sabedoria a ela, Senhor, no seu lar, como administradora do seu lar. Ó Deus, que ela possa realmente ouvir os princípios bíblicos, seguir, Senhor, os teus princípios, para que possa, Senhor, ordenar suas finanças, ó Deus, pedindo sabedoria ao Senhor e que realmente haja mudança. Assim como esse tema, né? Conversa que transforma, que possa realmente ser transformada a vida financeira. Ó Deus, abençoe cada um, Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Amém.